O livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês. Pois em verdade lhes digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só se pode expulsar por meio de oração e jejum. Amém? Os discípulos de Jesus tentaram ali expulsar alguns demônios e não conseguiram. Mas quando Jesus chegou com autoridade e poder, ele expulsou. Então seus discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus disse: por causa da pequenez da tua fé. Mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, muitas pessoas falam do tamanho de um grão de mostarda. E não foi isso que Jesus disse. Porque o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Mas ele plantado, geminado, ele começa a crescer e se torna um dos maiores arbustos que existe. Amém? Então é uma fé que cresce. Quando Jairo chegou para Jesus e falou: Senhor, a minha filha está enferma, mas se o Senhor for até minha casa, estender as mãos sobre ela, ela será curada. E então veio a mulher do fluxo de sangue e disse: se eu apenas tocar em tuas vestes, eu serei curada. E depois veio mais um chefe dos soldados romanos e disse: Senhor, o meu servo está enfermo em casa e eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas se o Senhor der uma ordem, ele será curado. E segundo o que declarou Jairo, e segundo como declarou a mulher do fluxo de sangue, e segundo como declarou o chefe dos soldados, assim aconteceu. Cada um segundo a sua fé. Quando os discípulos de Jesus estavam no barco e veio aquela tempestade, grandes ventos, ondas, e Jesus veio andando por sobre as águas, eles temeram e perguntaram: Senhor, és tu? Então Jesus disse: sou eu. Então eles creram. Crer é uma coisa, a partir daí vem a fé. O crer eles precisaram ver, mas a fé é aquilo que a gente não vê, mas acredita que Deus fará. Então Jesus disse, Pedro perguntou: Senhor, se és tu, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: venha. Nenhum dos discípulos, além de Pedro, teve fé o bastante para sair do barco. O único que teve fé para sair do barco e andar por sobre as águas e viver o sobrenatural foi Pedro. Mas ainda assim, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade e se afundou. Mas ele teve uma pequena fé. Então Jesus estendeu suas mãos e o segurou e levou de volta para acima das águas. E então Jesus disse: homem de pequena fé. Qual é a sua fé? Aonde está imputada a sua fé? No que a sua fé te leva a crer? Assim será a sua vida. Assim será os seus dias, de acordo com a sua fé. A sua vida será levada, será conduzida pelo Senhor de acordo com a tua fé. Simplesmente ir à igreja, como os discípulos andavam com Jesus, não foi o bastante para que eles tivessem fé. Nós temos que ter fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que congregar. Temos que estar no meio de pessoas cristãs, para estar ouvindo a palavra do Senhor, assim como você está ouvindo esse vídeo e escutando este vídeo. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, maior será a tua fé, desde que você deixe que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trabalhe no seu interior, que é aquilo que vem crescendo de dentro para fora e vem se exalar e vem desabrochar na sua vida, sendo perceptível aos olhos dos homens o tamanho da sua fé. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.